Mateus 24, versículo 35. O céu e o quê? E a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É comum a gente ter o entendimento que a terra passa. Antes de ter essa catedral, tinha o quê aqui? Alguém sabe? Um mercado? E antes? A gente não sabe, mas sabe que passou. A terra passa. O céu ainda é o mesmo, mas um dia esse céu vai passar. Mas as palavras do nosso Senhor não passam. O que está escrito aqui é mais importante do que a terra e do que o céu. Esse céu. Está dando para entender sim ou não? Aí ele continua. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aqui Jesus está falando do dia da volta dele. O dia que Jesus voltar, ninguém, nem ele sabe, só Deus sabe. É um dia e um horário que só Deus sabe. A gente sabe que está próximo. Mas ele dá uma dica, ele diz assim, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus, ele dá uma dica, ele fala assim, olha para Noé, olha como foi com Noé, porque vai ser mais ou menos parecido. Noé, versículo 8, Noé, porém, achou o quê? Graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé, a história de Noé. Noé era justo, perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Então você sabe da história, um século construindo a arca, ninguém acreditava, todo mundo zombava de Noé, todo mundo escarnecia de Noé, mas ele estava lá obedecendo. Ele era justo. O que significa ser justo? O justo é aquele que vive é o que vive pela fé. Justo é aquela pessoa que obedece a Deus. Você vê que Noé, entre aspas, parou a vida dele para obedecer o que Deus mandou ele fazer. Construir uma arca. Mas entenda, não é a construção da arca em si. O que salvou Noé não foi a arca que ele construiu. Todo mundo conhece Noé por ser construtor da arca. Mas, na verdade, o que Noé construiu foi uma vida com Deus. Está dando para entender sim ou não? É diferente. Porque arca, barco, embarcação por embarcação, tinha gente que era mais perita do que Noé para construir alguma coisa, sim ou não? Mas não é a construção da arca em si. A arca todo mundo viu Noé construindo. Mas o que ele realmente construiu diante de Deus ninguém via. Era a vida que ele construiu com Deus. Compreende sim ou não? Isso é ser justo. Perfeito que a Bíblia fala, não é aquele que nunca erra. Porque todo mundo erra. Você errou hoje ou não errou? E ainda vai errar. O dia não acabou. Não tem jeito. A gente comete excessos, comete falhas. Esse perfeito que a Bíblia fala é a entrega perfeita. É a entrega sem reservas. 100% da sua vida no altar, sem questionamento. Você veja que Noé não questionou. Passaram os anos, ele não entrou em conflito. Será que vai chover mesmo? Será que vai vir um dilúvio desse tamanho aí? Que vai acabar com tudo? Ele não entrou em nenhum tipo de conflito, ele simplesmente creu, ele era perfeito na sua fé, e ele andava com Deus. Você sabe que andar é passo a passo, né? Você desenvolve a caminhada um passo atrás do outro. Tem gente que não anda mais com Deus, ela andou com Deus e hoje ela está parada na vida dela com Deus. A vida dela com Deus parou, não anda mais.
Tem gente que andava com Deus, andava em espírito, andava na fé, ela construía a arca dela. Hoje ela não constrói mais a arca dela, a vida dela com Deus. Hoje ela está mais preocupada com o que os outros vão pensar do que com o que Deus está pensando dela. Noé não estava nem aí para o que os outros pensavam dele. Eu acredito que nas conversinhas que tinha, alguém falava assim, aí ó, o maluco da arca. Oh, porque é verdade. Vamos pensar um pouquinho? A fé é loucura para quem se perde, sim ou não? É razoável que chamavam Noé de quê? De louco, construindo uma arca daquele tamanho. Mas não era a arca em si, era a vida que ele estava construindo com quem? Com Deus. E hoje não é diferente. Na época de Noé, escarneciam e zombavam tanto de Noé quanto de Deus. Hoje é diferente? Hoje é diferente? Quando você é chamado para fazer coisa errada com seus amigos e você diz que não vai, o que eles falam? Hã? Você é louco. Você que ia em balada, saía com vários homens, com várias mulheres, e hoje, quando você é convidado, você não vai, o que os seus amigos falam? Você é careta, o que houve com você? Essa igreja está te fazendo mal, a nossa amizade é de tantos anos. Mas loucos são eles que estão se perdendo, não é verdade? Porque você está construindo a sua vida com Deus, a sua arca. Agora tem gente que parou de andar com Deus. Ela parou de andar com Deus. Pessoal, quando veio o dilúvio, a água levou todo mundo, pessoal. A água levou todo mundo. A água levou o gari. A água levou o faxineiro. A água levou o juiz. A água levou o desembargador. A água levou o pecador. A água levou aquele que se achava justo e que frequentava a igreja. A teologia não vai salvar não, pessoal. Tem gente que se considera muito de Deus, entre aspas, porque vem aonde? Na igreja. Mas Noé não construiu a arca sozinho. Para pensar um pouco. Ele teve que comprar ou trocar por coisas que ele usou lá para calafetar a arca. As pessoas que ajudaram na construção da arca, quem serrou a madeira, quem fabricou algumas coisas, eles não foram salvos pela arca, não. Não foram salvos pela arca, não. O diploma não salvou. A bondade de quem era bom não salvou. Quem dava o troco certinho não foi salvo por causa disso, não. E vai ser a mesma coisa, não é o que Jesus falou? Assim como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Tem gente que acha que vai ser salvo porque frequenta a igreja. Se você não construiu uma vida com Deus, a sua frequência na igreja não vai te salvar. Tem gente que não falta na corrente que ela vem e está certo. Mas não é por causa disso que você vai se salvar, não. A salvação, ela só vai vir para aquele que realmente está em Cristo. Quem não está em Cristo já está perdido. Está dando para entender sim ou não? Sim ou não? Esse dia, o dia que o Senhor Jesus voltar, só vai ser salvo quem for justo, íntegro e anda com Deus. Só. Não está nessa relação, não tem cargo, não tem título. O obreiro vai ser salvo, o bispo vai ser salvo. Não, nesse dia tem pastor que vai ficar, tem obreiro que vai ficar, tem bispo que vai ficar, tem membro antigo que vai ficar. Esse dia vai ser um dia de tanta surpresa. No dia que Jesus voltar, vai ter tanta gente querendo argumentar. Mas, Senhor, se eu tivesse mais uma chance, mas você teve, não aproveitou. Senhor, se eu tivesse só mais uma oportunidade, mas você teve tantas. Vai ter gente querendo argumentar tanta coisa. Não vai ter argumento. Fechou. Tem gente que não está percebendo que Jesus está voltando. Isso me dá um temor tão grande. Gente dentro da igreja que se diz cristã e acha que vai ser salva porque se diz cristã.
Ah, não, porque eu ajudo. Teve gente que ajudou Noé, mas não entrou na arca. Ajudou Noé, mas não entrou na arca. A salvação, pessoal, ela não é emotiva. A salvação, ela é prática. Jesus falou, sim, sim, não, não. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Amém. Amém. Olha que forte. Versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Não vai os dois. Vai só quem construiu só quem construiu a vida com Deus. Quem não construiu a vida com Deus vai ficar. Quem não andou com Deus vai ficar. Não tem choro. O choro é agora. Amém? O choro é agora, é para andar com Deus agora, é para construir com Deus agora. Ele continua, versículo 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vai ser assim. Eu fico imaginando. E o meu coração teme e treme, a minha mente teme e treme, porque nada é mais importante do que a nossa salvação. E pessoal, a salvação, ela tem que ser conquistada todo dia. É construir a arca até que venha o dilúvio. Se ele parasse de construir a arca e o dilúvio chegasse, ele ficaria, ele morreria. Então é todo dia construindo essa vida com Deus, é todo dia fugindo do pecado, é todo dia vencendo a si mesmo, é todo dia agradando a Deus. Amém? Isso é andar com Deus. Será que você tem andado com Deus? Não me responda, pensa. Será que você tem andado com Deus? A pessoa com quem eu mais ando durante o dia é Deus. Ele diz lá em Gálatas 6, andai em espírito. Tudo que eu vou fazer, pessoal, eu falo com Deus. Aqui, ó. Aqui. Você está andando na rua, você está pensando nas coisas do alto. Você está no seu trabalho, mas você está conectado com Deus. Amém? Isso é andar em espírito. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se você soubesse que o ladrão vai roubar a sua casa hoje, meia-noite, o que você faz? 11h30 você já liga para a polícia. Meia-noite vai vir um ladrão aqui. Você vai estar preparado. É o que ele está falando. Se você soubesse a hora, você ia se preparar. Então viva como se Jesus fosse voltar agora. Viva preparado. Quando você vive preparado, então você tem condições de vencer as estratégias do diabo. Quando você anda com Deus, tudo muda, seu pensamento muda. Você não muda porque a igreja falou, porque alguém impôs alguma regra. Não, é uma mudança que acontece naturalmente, porque agora você está andando com Deus. Ande com Deus. Disso depende a sua salvação. Em que se consiste a sua vida com Deus? É na sua vinda na igreja? Tem gente que só abre a Bíblia na igreja. Como são as suas orações? Por exemplo, quando você vai se arrumar, quanto tempo você demora para se arrumar? 20 minutos? Está rindo aí, senhor? Ela demora 2 horas. 2 horas é pouco? Que isso? Quem demora para se arrumar? Seja sincero, gente. Demora? 1 hora, passa chapinha, Elizabeth, um monte de coisa. E passa batom, passa negócio na cara, não é assim? Você investe. Aí você gasta 1 hora enchendo a cara de coisa, né? E quando chega em casa, gasta mais um montão para tirar tudo que você botou. Mas você faz, você quer estar bonito, você quer estar apresentável. Não está errado, não. Não é pecado, não. Pode passar o batom, passar esses negócios todos. E depois tira. Sabe, você investe nisso.
Quem faz alguma atividade física? Correr, musculação, não faz alguma coisinha? O pessoal tem que fazer, viu? Misericórdia, hein? Faz. E você investe nisso, num corpo que daqui a pouco vai enterrar, ou não vai? Ou cremar, sei lá. E a alma você faz o quê? Ah, não, já fui domingo na igreja. Já fui quarta. Não, é todo dia. É construir a sua vida com Deus. Amém.